8 erros que os pais que querem criar filhos bilíngues cometem. Criar um filho bilíngue aqui no Brasil ainda não é uma coisa muito comum. A gente não sai por aí, na rua e vai encontrando pais que falam inglês com os bebês em casa e que os bebês, mesmo ainda pequenininhos, falam inglês fluentemente. Não é uma coisa realmente que a gente encontra em cada esquina, isso eu admito. E às vezes, por faltar informação, os pais cometem esses 8 erros que eu vou comentar aqui com vocês agora. Se você quer seu filho bilíngue, já se inscreva aqui no canal porque eu trago toda semana assuntos relevantes a esse tema. Ensino inglês de crianças, ensino técnicas para os pais que querem trabalhar o bilinguismo infantil em casa com os bebês. Então, se ainda não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal. Bom, mas antes de eu comentar esses 8 erros, eu quero me apresentar. Se você é novo por aqui, eu sou Priscila Ruggeri, especialista em criação bilíngue, sou tradutora, professora de inglês, trabalho com escolas de inglês já tem mais de 20 anos e eu crio o meu filho bilíngue. Então aqui no canal eu compartilho toda a minha experiência, tudo que eu aprendi, mesmo sabendo inglês, eu posso garantir que eu aprendi muito inglês de criança falando no dia a dia com o meu bebê. Vamos lá, então o erro número 1 que os pais cometem quando querem criar um filho bilíngue é acreditar que o filho vai ficar fluente em inglês automaticamente. E isso não funciona bem assim. Existe um processo, existem fases da vida do bebê para ele adquirir o inglês com bilinguismo simultâneo. E isso tudo leva tempo e muita paciência. A criação bilíngue não é só para a fase de criança do seu filho, vai ser para a vida toda. Então, tenha isso em mente. É uma jornada para a vida toda. E o erro número 2 é achar que a TV vai ensinar inglês para sua criança. As crianças precisam de interação humana para aprender linguagem. Afinal, a gente está falando de comunicação. E para haver comunicação tem que ter interação. Você até pode colocar a TV para os seus filhos, mas sente junto com ele no sofá, comente o que vocês estão vendo na tela, repita as palavras em inglês que você está vendo, mostre surpresa, entusiasmo. A TV é um excelente recurso quando o seu inglês ainda não tem um nível suficiente. E aí a criança adquire uma audição, melhor pronúncia, quando você ainda não confia muito na sua pronúncia. Mas ela não pode ser feita isoladamente. É necessário a sua participação e a sua interação para trazer sentido para a vida da criança. Então, simplesmente colocar a televisão para o seu filho assistir em inglês não vai deixá-lo fluente em inglês. O erro número 3, os pais acreditam que precisam comprar brinquedos caros, materiais escolares, um monte de coisa para ensinar inglês para os filhos. E na verdade não funciona bem assim. Seja simples, fale em inglês com seus filhos com o que você tem aí na sua casa. Olha a quantidade de coisas que você pode dar os nomes em inglês. Você seguramente não precisa investir, não precisa gastar se você não quiser. Erro número 4, corrigir sua criança enquanto ela está falando inglês. Eu sei que é importante a gente tomar cuidado com as estruturas gramaticais que eles formam, com pronúncia. Precisamos sim corrigir, mas a gente precisa se conter um pouco, porque cada vez que você corrige, você interrompe o fluxo da conversação. Isso pode desestimular o seu filho, deixar ele desconfortável. Então você pode sim corrigir, mas tente se conter um pouquinho, não faça isso toda vez, toda hora. E aqui eu quero deixar uma dica de correção. Você não vai corrigir falando, não, tá errado, não é assim. Você vai corrigir através do seu exemplo. Se a criança formar uma frase errada, você remodela aquela frase da maneira certa. Se dentro de uma frase ele comete mais de um erro, eu foco em um erro por vez. Justamente para não ficar cansativo e para a gente não quebrar essa fluidez, não quebrar esse fluxo da comunicação. Erro número 5 que os pais cometem é não ser consistente. Se você decidiu que você quer criar o seu filho bilíngue, você precisa fazer todos os dias. Afinal, a prática é o que faz a perfeição. Consistência é a chave do seu sucesso na criação bilíngue. Erro número 6 é o pai, a mãe, achar que é tarde demais. Priscila, você fala muito de criar um filho bilíngue, dele ser fluente antes dos 3 anos. Mas e agora? Meu filho já tem 4, 5, 6 anos. O que eu faço? Tá tarde demais? Nunca é tarde para uma criança aprender inglês. Na verdade,
as crianças têm facilidade de aprender inglês até a puberdade. Depois, também não significa que eles não aprendam, que os adolescentes não aprendam inglês. Eles perdem a facilidade que uma criança tem, a audição que uma criança tem, que consequentemente ela tem uma melhor pronúncia. Os adolescentes e adultos perdem todas essas facilidades, mas isso não significa que eles não aprendam. Aqui no projeto Meu Bebê Fala Inglês, eu defendo sim que a gente tem que começar com pequenininhos, recém-nascidos, porque dessa maneira a gente trilha todas as fases da aquisição de linguagem dos bebês. Mas se o seu filho passou dessa idade, não se preocupe, você pode começar, mas precisa começar da maneira correta. Depois que as crianças são maiores, já têm a língua portuguesa bem adquirida, é necessário que a gente explique o que está fazendo, né? Eu vou começar a falar inglês com você do nada, não te dou explicação nenhuma. Não é assim. A gente precisa explicar o que está acontecendo, explicar que é uma outra língua, dar propósito, dar significado para a criança. E é claro, o vocabulário de inglês ele tem que ser direcionado para a idade que o seu filho está. Porque uma criança de 4 anos, ela não tem os mesmos interesses a determinadas coisas que uma criança de 2, 3 anos tem. Também não faz mais usos de coisas que as crianças, bebês 2, 3 aninhos fazem. Crianças de 4 anos já não usam fralda, já não tem mais trocador, já não tomam mais banho de banheiro. Então o vocabulário muda, a situação da rotina da casa muda. Para cada fase dessas da vida do bebê, existe um vocabulário, existem situações diferentes. Então você pode começar a falar inglês com seu filho de 4, 5 anos, mas você vai ter que se atentar aos detalhes, às coisas do interesse dele, ao vocabulário que vocês estão vivendo nesse momento, incluindo brincadeiras. Erro número 7. Dar ouvidos a comentários negativos. As famosas críticas. Eu já falei bastante aqui no YouTube sobre como lidar com as críticas e coloco muita coisa lá no Instagram também, Meu Bebê Fala Inglês. Então não vou me aprofundar agora sobre como você deve lidar com as críticas, mas eu vou te deixar uma reflexão. Quando alguém criticar, não dê ouvidos. Concentre-se no que tem de positivo e no grande porquê que te levou a começar a criação bilíngue. E o último erro, erro número 8, é os pais desistirem. Pode parecer muito desafiador no começo. Para quem não sabe inglês, ter que lidar com toda a rotina de um bebê, que já não é fácil ter criança pequena em casa. E ainda estudar, aprender inglês, conversar em inglês, pode sim parecer muito desafiador, mas eu tenho certeza que vale a pena. E aqui eu quero te falar uma coisa, de tudo o que eu venho fazendo trabalho com os meus alunos, só não consegue quem desiste. Então esses são os 8 erros que os pais que decidem criar filhos bilíngues mais cometem aí ao longo do caminho. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal. Toda semana eu estou trazendo assuntos relacionados à criação bilíngue. Faço as lives também, onde eu ensino inglês de verdade, para você melhorar as suas habilidades e poder falar inglês com os seus filhos em casa. Vou deixar aqui na descrição dessa aula o link para você conhecer e saber mais sobre o curso completo Meu Bebê Fala Inglês. O curso tem mais de 100 aulas onde eu ensino o inglês da casa, o inglês necessário para você se comunicar com o bebê, ensino expressões de criança, aulas de pronúncia, muito vocabulário de bebê. E mesmo clicando no link abaixo, se você tiver alguma dúvida sobre como funciona o curso completo Meu Bebê Fala Inglês, você pode me chamar no direct do Instagram, que eu mesma vou te responder tirando suas dúvidas. Por aqui eu me despeço, te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!